Hoje vamos embarcar em uma fascinante jornada pela história de São Gonçalo da Regeneração, o santo padroeiro da pacata e acolhedora cidade de Regeneração, no estado do Piauí. Localizada a aproximadamente 147 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, Regeneração conta com cerca de 18 mil habitantes, segundo os dados do último censo do IBGE. Uma cidade marcada pela riqueza histórica, pela fé e pela devoção ao seu santo protetor. Prepare-se para se emocionar e descobrir a essência da fé em Regeneração. Para começar, conversaremos com o Padre Luiz, que nos guiará pelos caminhos da história e da espiritualidade de São Gonçalo. Eu sou o Padre Antônio Luiz, ou simplesmente Padre Luiz. Sou natural daqui de Regeneração, filho, nasci e me criei aqui. E nestas terras de São Gonçalo, a gente está voltando no ministério sacerdotal como vigário paroquial aqui em Regeneração. Agora fui transferido da paróquia de Água Branca, na cidade de Hugo Napoleão, precisamente, e vim à Regeneração, sendo assim vigário paroquial aqui da nossa terra e da nossa paróquia. São Gonçalo é um santo, nosso santo padroeiro, é um homem, um santo português, nascido na cidade de Amarante, em Portugal, viveu e trabalhou naquela cidade por muito tempo. Mas na sua saída ele teve uma viagem à Terra Santa e demorou por lá 17 anos mais ou menos na Terra Santa, Roma e também lá em Israel. E nesse tempo foi substituído por outro padre, né? Chegando de volta, quase não pôde mais assumir a sua paróquia. Então ele viveu um pouco mais num convento, um pouco mais reservado, mas assumindo o seu ministério. E no período do ministério que ele era o padre em Amarante, Portugal, ele fez muitas obras bonitas e boas, como, por exemplo, a construção de uma ponte, né, que ligava em Amarante, tinha dificuldade do comércio e da transação do povo naquela cidade, e ele teve a ideia de construir esta ponte, e assim aconteceu. E é interessante que São Gonçalo, por isso que culturalmente ele se tornou quase que uma personagem folclórica, porque criou aquela dança de São Gonçalo, como é chamada, né, para envolver o pessoal na sua cidade num trabalho mais religioso e sair um pouco da orgia, das farras, bebedeiras. Então ele assumiu também esta missão evangelizadora e transformadora daquele povo de Amarante, em Portugal. Ele viveu em Amarante, né, no Portugal, e teve assim uma atividade muito profunda, né, na sua paróquia de Amarante. Desenvolveu bastante aquela cidade. Bom, São Gonçalo foi um homem que ajudou muito a sua comunidade, tanto quando era pároco em Amarante, em Portugal, como também vindo para o Brasil. É um santo português, então toda a colonização nossa aqui no Brasil depende dos portugueses. Foram os portugueses que fizeram. E eles traziam também o espírito religioso. Nossa religião católica, que vinha de Portugal. Portugal, naquela época, era um país dos mais católicos da Europa. Então, os portugueses trouxeram a imagem de São Gonçalo, que foi um grande contributo para a nossa terra. Mas, precisamente, que foi o governador na época, era chamado Gonçalo, foi quem trouxe esta imagem do santo e colocou aqui nesta vila, que era um aldeamento de índios, né? Tinha 2 tribos de índio aqui, né? Acaruazes e Guegueses, e então eles estavam civilizando aquele povo. Depois aconteceu, que a gente sabe, a mortandade de todos
os índios aqui da nossa região, mas ele contribuiu muito bem para a evolução deste povo. São Gonçalo foi um grande sinal e a presença aqui no nosso meio é tanto que ficou sólida a fé que nós temos em Jesus, né, em Cristo, e dado o exemplo de São Gonçalo. Então, mesmo em vivências, em coisas populares, por exemplo, na dança de São Gonçalo, que foi um legado que ele trouxe, ou deixou para nós, né? Nós vivenciamos isso com muita tranquilidade. Muito embora estamos perdendo um pouco agora, nessas últimas décadas, mas anteriormente era muito viva, muito ativa esta cultura da dança de São Gonçalo, né? E todo aquele legado que ele nos deixou, né? A partir da nossa fé, uma fé firme na igreja e da nossa sociedade. Porque São Gonçalo é uma virtude imprescindível na nossa cultura religiosa aqui em Regeneração. Se você imaginar, nossa Regeneração é uma das cidades mais católicas do Piauí, né? Dado por este ensinamento e a própria doutrina que São Gonçalo trouxe na sua história e na sua vida. Depois, nós podemos tirar como mensagem de vida para o próprio exemplo de São Gonçalo, um homem humilde que não revidou quando ele perdeu a sua paróquia. Ele não ficou assim chateado, sei lá, mas se voltou para o seu convento e lá ficou em oração, em contínua oração e também em retiro permanente, vamos dizer assim, aceitou, né, a regra da igreja naquele tempo. Então, é uma mensagem para nós também de esperança, de sensibilidade do nosso povo, né, para nosso povo e para esta vivência na nossa própria comunidade. Ser tranquilo, paciente, procurar virtudes, né, para viver bem o Evangelho, viver bem a palavra de Deus, que foi isso que São Gonçalo tentou viver, né, e viveu tranquilamente. E, sobretudo, o amor a Nossa Senhora, o amor a Maria, que é uma também das virtudes de São Gonçalo, que é muito amor a Nossa Senhora. Então, nós devemos também seguir um pouco esta linha condutora da nossa fé, numa esperança viva, né, de permanecermos firmes na fé e na esperança aqui na nossa regeneração. Nós regenerenses temos esta graça de sermos bastante religiosos. Já visto, por exemplo, pode sair padre, entra padre, morre padre, vive padre, mas a fé do povo de regeneração é em Jesus Cristo, é em São Gonçalo, não é no padre, nem em A, nem em B, mas é no próprio Jesus, em próprio Deus. Então isto é não só cultura, mas uma vivência firme na fé deste povo. Então o que a gente pede é que realmente a gente possa continuar e passar de pai para filho, de geração em geração, esta vida religiosa, este amor a Deus e a sua igreja aqui na nossa cidade de Regeneração. Em seguida, o professor César Lira nos conduzirá a um mergulho mais profundo na ligação cultural e religiosa da cidade com o seu santo de devoção. São Gonçalo hoje é o nosso padroeiro, né? Mas deu início, né, essa devoção a São Gonçalo ainda no ano de 1772, na missão indígena, né? Quando foi criada aqui, onde hoje é o nosso território, onde hoje é a regeneração, tá certo? Foi criada essa missão e o santo padroeiro, nosso São Gonçalo, foi homenageado. Como também foi um desejo ainda também na época do governador Gonçalo Botelho de Castro, né? que era Gonçalo Botelho de Castro, que fazia também essa homenagem a ele próprio. Então São Gonçalo, a partir daí, passou a ser o nosso padroeiro. Veja só, em relação à escolha do padroeiro, né, como a nossa própria história diz, né,
que foi uma homenagem ao governador da época, né? No ano de 1773, chega o primeiro líder religioso em nossa comunidade. É o Frei José da Silva Pinheiro, vindo do Maranhão. Então, assim, para determinar mesmo a escolha, pelo que a gente entende da nossa história, não houve essa participação nem de líderes religiosos, como também da comunidade. As pessoas a serem devotos, né, com certeza foram os índios, né, que foram catequizados, tá certo, com essa missão, nessa missão de São Gonçalo. Frei, né, José da Silva Pinheiro foi o primeiro líder religioso que teve essa missão, que desde o ano de 1773 até os dias atuais, São Gonçalo é o nosso padroeiro, que nos traz tantas graças e tanta felicidade. Existe uma história, os mais velhos sempre contam, né, que quando da transferência da vila para as margens do rio Parnaíba, onde hoje se localiza a cidade de Amarante, São Gonçalo, as pessoas pegavam São Gonçalo, levavam para onde hoje está a cidade de Amarante, mas ao amanhecer São Gonçalo já estava de volta. Não se sabe como, né? As pessoas não sabem como é que São Gonçalo realmente voltava, tá certo? Então isso é uma história muito interessante da história de São Gonçalo com o povo de Regeneração. Quando da chegada do padre, né, José Borges de Carvalho aqui em Regeneração, ainda no ano de 1951, né, no ano seguinte, o padre registrou no livro de tombo da igreja da matriz de São Gonçalo que o ano está sendo muito castigado, né, pela seca, né? Só que as famílias, né, a comunidade católica do município de Regeneração fazia aquelas peregrinações, procissões, pedindo chuva, né, em nosso município. E por devoção a São Gonçalo, na festa do dia 10 de janeiro de 1952, caiu uma grande chuva aqui em nosso município. Então isso é uma prova de que da fé, e da bondade de São Gonçalo com o povo de Regeneração. E acreditamos também, né, lógico, que existe famílias aqui, né, todos os anos as famílias pagam promessas, né, e com certeza nós temos muitas graças alcançadas por nosso padroeiro São Gonçalo, as famílias de Regeneração. Então, o nosso município é um divisor em relação às festas de São Gonçalo, até a chegada do padre José Borges de Carvalho. Antes, até o ano de 1951, a festa de São Gonçalo eram realizadas no segundo domingo de janeiro ou no último domingo de janeiro, né, com apoio de toda a comunidade de Regeneração. É tanto que na virada do século XIX para o século XX, né, foi erguido um cruzeiro ali, hoje onde é o Morro da Cruz, em homenagem à transferência, a mudança do século XIX para o século XX, tá certo? E isso foi no dia 26 de janeiro daquele ano. Então, acreditamos sim que foi no último domingo de janeiro, onde se comemorou, né, a festa de São Gonçalo. A partir do ano de 1952, o padre José Borges de Carvalho colocou um novo calendário, né, nas festas de São Gonçalo. Começou a partir do dia 1º de janeiro, se encerrando no dia 10 de janeiro. Então ficou um novo calendário que até hoje a comunidade católica de Regeneração se encontra, tanto os filhos que aqui estão, como os filhos que vêm fora, para agradecer a São Gonçalo por tudo que tem feito com nossa comunidade. São Gonçalo realmente aqui na nossa região é muito forte, né? O nosso santo São Gonçalo, porque aqui próximo nós temos uma cidade, né, com o nome de São Gonçalo, como também Amarante, também, o padroeiro daquela cidade é São Gonçalo do Amarante. Bom, a festa de São Gonçalo, né, se encerra sempre, né, com a procissão, dá certo no dia 10. Então, a procissão aqui no nosso município é realizada pelas ruas aqui, em torno do centro da nossa cidade, né? A partir, se não me falha a memória, mas a partir do ano de 2001, a procissão está sendo realizada na Avenida, né, Alberto Leal Nunes, na maior avenida do nosso município. Então, assim,
no início, né, a partir daquele ano, as pessoas, os devotos de São Gonçalo, quando eram realizada a procissão entre as ruas, os devotos sempre faziam questão de estar levando o andor de São Gonçalo, né? Aí, a partir daquele momento, no ano 2001, algumas pessoas questionaram por que queriam, né? Às vezes, algumas pessoas realmente pagando promessa para que realmente pudesse estar ao lado de São Gonçalo, trazendo São Gonçalo nos braços, para que pudesse pagar suas promessas. Então, mas atualmente, realmente é realizado dessa mesma forma. São Gonçalo vem no seu andor, em cima de um carro, e a comunidade acompanhando, como sempre fez em nossa cidade. São Gonçalo não representa realmente uma grande importância, né? Porque somos filhos de regeneração, fomos criados, né, com esses ensinamentos da paz, o amor, buscar realmente a boa convivência, né, com familiares, com os filhos de regeneração. Então a gente tem isso, nesses ensinamentos, que fomos o quê? Guiados por nossa mãe, Dona Claudinha, né, como também foi com os pais delas também, pai dela também, como Rosa do Rego, assim, a Neiva, que sempre buscamos sim a devoção a São Gonçalo. Então foram os ensinamentos da igreja, né, em nome de São Gonçalo, que nos transforma em pessoas para que possamos construir juntos uma regeneração melhor, com união, né, com fé e com muita graça alcançada por São Gonçalo. Conheceremos a trajetória de Iraneide, que compartilha sua conexão especial com São Gonçalo. Bom, meu nome é Maria Iraneide Pereira Lima, sou daqui da terra de Regeneração, nascida aqui nas proximidades do município da Inhuma, um povoado da Inhuma. Hoje tenho 52 anos. Para quem não me conhece, né, eu vivi aqui até os de 78 até 90. Depois, aos 18 anos, eu saí daqui de Regeneração. Morei 7 anos em João Pessoa. Foi lá onde eu dei continuidade à minha vida voltada para a igreja. E de lá eu me mudei para São Paulo, e onde eu morei 15 anos. E depois de 15 anos eu retornei para a Regeneração novamente, que hoje estou aqui. O festejo é o momento que você tira, não só para o momento social, mas é o momento que você tira para refletir, aquele momento que você vem, que é o momento da manhã, se preparar para a noite. Eu creio que o festejo em si, as 9 noites, é para a gente refletir sobre a vida, refletir sobre nossas atitudes, refletir. Eu creio que sempre houve, mas com um desenvolvimento hoje bem maior. Eu vejo a questão da juventude, que hoje ela tem uma ênfase bem maior dentro de todas as festividades, principalmente do festejo, né? A questão cultural, onde o jovem se envolve muito na questão cultural, onde o jovem se entrega muito nos momentos de espiritualidade também. Eu creio que tudo isso tem um instinto voltado mesmo, puxado por São Gonçalo, para a juventude, porque se não tivesse intuito de puxar o jovem, de ter alguma coisa que chame a atenção em São Gonçalo, o jovem não fica. Então, eu creio que São Gonçalo, a missão dele, ele pode ter ido, mas a missão dele continua aqui, que é mudar o coração cada dia dos jovens, a continuidade da população, que no dia 10 mesmo, a cidade ela é voltada só para aquele dia, ela é voltada só para São Gonçalo, ela é voltada só para aquele momento, para dizer: nós fizemos o festejo acontecer, eu me entreguei ao festejo, eu estou aqui e eu estou e vou sair do festejo diferente. Porque o importante é você começar o festejo de um jeito e finalizar com ele diferente. Não adianta e não tem graça se você começar o festejo de um jeito e terminar do mesmo jeito. Tem que ter uma diferença, tem que ter algo novo. São Gonçalo, desde quando me conheço vamos dizer assim, por gente, que é o ditado que a gente usa, que São Gonçalo faz parte da minha história, né? Assim, eu saí daqui, voltei, retornei para casa dele, para cá, para São Gonçalo.
e eu posso dizer assim, que é o grande fortalecedor da minha alma, assim, do meu dia de trabalho, do meu dia de estar em paz, do meu dia de estar tranquila. Eu não gosto de estar com desavença em casa, nem no serviço. Então eu peço muito a Deus e peço discernimento para que Ele me ajude a ter essa paz, essa tranquilidade para estar passando para as outras pessoas. O que São Gonçalo é para mim é essa transmissão de paz, essa transmissão de harmonia, que Ele me passando isso, eu posso também estar passando para outras pessoas. Eu posso estar passando paz para outras pessoas. Se Ele não puder me passar isso, é como se o meu dia não fosse completo, é como se o meu dia não iniciasse. É dizendo para Deus mesmo: se o meu dia não iniciar contigo, então não tem graça. Então, São Gonçalo é essa raiz assim dentro de mim. É tanto que hoje fui convidada pelo Luiz Santo para fazer parte do hino que ele fez a São Gonçalo. Então, ele foi um convite que ele usou Luiz Santo como instrumento para mim, que eu possa usar o meu instrumento, que é a voz. Então, eu só agradeço a Deus por esse convite vindo dele, São Gonçalo. Ele usou só o Luiz Santo como instrumento. E também a tocante ligação de Dona Nil com o santo. Todos vocês me conhecem, Nileide Barbosa Soares, a tia Nil que todos conhecem desde sempre, né? Eu cheguei nesta casa em 6 de junho de 1956. Eu tinha 9 anos de idade. Descendo do carro para entrar na casa, eu e meus irmãos fomos à igreja. A igreja estava aberta, a igreja de São Gonçalo. Entramos e eu me deslumbrei com os lustres da igreja e aquele mosaico antigo que era o piso da igreja. Olhei para o altar, vi São Gonçalo. Foi meu primeiro contato com São Gonçalo. Foi minha primeira imagem com São Gonçalo aos 9 anos de idade. Eu ainda não tinha feito a Eucaristia. Morávamos no interior, na zona rural. A gente morava no Retiro. Meu pai veio para cá, aqui para a Regeneração. E aqui ficamos o tempo todo, né? Bom, todos sabem, atualmente, eu não sou frequentadora da igreja, né? Eu brinco com o padre Francimilson, que eu digo que eu sou a católica mais desengrejada que tem na cidade. Eu não sou muito de frequentar os rituais sagrados da igreja, mas acompanhei a vida toda, a vida inteira. A presença de São Gonçalo em nossa vida é muito forte, na vida nossa do regenerense. Eu me atrevo a dizer que nós temos no festejo, na celebração a São Gonçalo, uma das maiores festas religiosas do estado do Piauí, no contexto do Nordeste. E a fé que as pessoas demonstram, o regenerense demonstra ter São Gonçalo, ela se manifesta no festejo, na realização do festejo de São Gonçalo, Mateus. Na realização do festejo, porque o novenário, a pessoa sai cedo para disputar vaga na igreja, vaga de um assento para esperar a celebração da novena, missa novena, enfim, para participar dos atos religiosos, como também a quermesse, as barracas da igreja, desde sempre. A gente menina, ali ao redor da igreja era tudo areia, uma areia friinha, né? Que não tinha nada calçado, não tinha praça. E aí montavam-se as barraquinhas de palha para vender lacinho de fita, para vender as coisinhas da quermesse. E os leilões, que eram gigantescos, os leilões, que era a maior fonte de arrecadação do festejo que o padre Borges tinha, eram os leilões. Ele habilidosamente botava as duas forças políticas da cidade para disputar o leilão do dia 8, do dia 9, para saber qual era o leilão que rendia mais. Aí tinha animais, tinha garrote, boi,
bode, muito bolo bonito e um traço muito lindo que me chamava sempre muita atenção nos leilões. Eram os guardanapos de papel de seda, recortado naqueles moldes à moda portuguesa. Né? A gente sabe que a tradição portuguesa no recorte de papel é muito forte. E os guardanapos eram lindos, coloridos, aqueles guardanapos de papéis. Ainda hoje, trazendo para os tempos atuais, temos sim os materiais modernos, como o papel celofane, os laços. Os leilões continuam muito bonitos, muito bem apresentados, muito bons. As barraquinhas de comida, né? As comidas praticamente são as mesmas, mas só que são apresentadas quando não havia copo plástico, né? Era nas tigelinhas que a gente comia. Tô lá no final dos anos 50. Olha, intimamente a história de São Gonçalo é muito rica, porque todos que sabem, São Gonçalo fez a sua devoção tentando reunir as mulheres, as pessoas, para que deixassem suas práticas lascivas e se voltassem para a igreja. E ele foi muito hábil, muito inteligente, ao trazer aquela juventude com a dança e com a música. Ele era um violeiro, um tocador de bandolim, enfim, a história todos conhecem, né? Então, tudo aquilo, a minha relação com a música é muito forte. E eu acho que o traço que me aproxima mais de São Gonçalo é o que leva a música, a musicalidade que tem, né, nos cantos, Dona Socorro Santana, de saudosa memória, a nossa poetisa, escreveu um dos mais belos hinos sacros que tem. A letra do hino a São Gonçalo é perfeita na busca do homem da conexão com a divindade, né? É perfeita, a letra é perfeita. Eu sou apaixonada pela letra do hino a São Gonçalo, porque além de ser uma poesia literal, de forma de literatura rica, ela tem um simbolismo religioso muito forte, um simbolismo sagrado muito forte. É belíssimo o hino a São Gonçalo, né? E isso também nos atraía muito quando jovens. A gente queria cantar o hino, verbalizando os versos com palavras fortes e poderosas que tinha no hino, né? Isso foi muito grande. O outro que com o passar do tempo, a gente foi percebendo, Mateus, com tanta mudança social, comportamental, na própria formatação da festa da igreja, que não vem ao caso, mas que a gente sabe que houve muita mudança, né? Atos simbolicamente manifestos a uma tradição foram transformados em festas mais alegres, mais modernas, em manifestações mais modernas, o que é absolutamente compreensível, né, dado às mudanças do tempo, né? Também, rapidinho, eu passei ao longo dos meus 77 anos, apenas 17 anos fora de regeneração. Eu fiz de tudo e consegui agendar a minha vida fora daqui, de modo a que eu não perdesse a procissão de São Gonçalo. Eu participei durante 70 anos em todas as procissões de São Gonçalo. Isso me dá uma alegria muito grande. Isso enriquece minha velhice. Sabe, eu fico muito feliz de eu ter tido o privilégio de poder, desde aquelas primeiras que eram penitências, que a procissão era um ato de penitência. Ela mas elas saía, as pessoas andando e caminhando pelas ruas da cidade. A gente via
pisado os pés. Não havia essa glamorização, o som com muitos decibéis, que tem hoje, que é muito bonita. Ela foi transformada num espetáculo fantástico, né? Com fogos de artifício, com muitos sons, muitas coisas. Mas eu presenciei a procissão de São Gonçalo como simplesmente um ato de penitência. A procissão saía e as pessoas contritas, penitentes, cantando em voz baixa, para ouvir no silêncio do céu de regeneração, no silêncio do entardecer do dia 10 de janeiro, São Gonçalo chegando perto da nossa mente e do nosso coração. Eu vi, eu assisti, eu presenciei, eu caminhei a procissão. Eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade. E muitos da minha geração têm em suas casas, nos seus baús, ou na sua memória, a lembrança da primeira Eucaristia, em 14 de outubro de 1956, assinada pelo padre José Borges de Carvalho, que era um menino, era um rapazinho com menos de 30 anos àquela época. Então, tempo que eu saí, Mateus, a primeira coisa que eu botava na minha bagagem era a lembrança da minha Eucaristia, era a minha conexão com São Gonçalo e Jesus Cristo. Eu nunca me separei da minha lembrança. Onde eu morei, eu pendurei o quadro na minha parede. Foi pouco tempo, porque de 77 anos eu só passei 17 fora. Mas por onde eu fui, eu levei comigo a lembrança da minha primeira Eucaristia. Tenho a partitura do hino a São Gonçalo, presente do maestro João Beckman, meu amigo, uma partitura bem escrita do hino Dona Socorro Santana. Aqui, Maria do Socorro Santana, letra e música. Está aqui a partitura. São Gonçalo, patrono glorioso, nossa terra exulta desse time lindo. Quando eu fui aprender a tocar violão, a primeira coisa que eu queria era tocar o hino a São Gonçalo, né? Porque a gente cantava na igreja o hino a São Gonçalo. Daqui a partitura do hino a São Gonçalo. Aqui já é da era mais moderna. Aqui já é agora mais recente, com a vinda do padre Deodato, a regeneração, como pároco aqui, ele colocou à disposição dos regenerenses as imagens bentas de São Gonçalo. Com licença, meu padroeiro amado, olha aqui. Aqui, ó, é a imagem de São Gonçalo na nossa casa. A gente sempre teve. Este quadro é São Gonçalo menino, Mateus. Ó, que eu tenho aqui também no meu santuário. São Gonçalo menino. Este quadro veio de Portugal. Foi um amigo querido que me deu de presente. Nos deu a nós de presente. Na verdade, ele trouxe para minha mãe Luzia, né, de saudosa memória. E nós preservamos o São Gonçalo trazido de Portugal. Por fim, ouviremos os depoimentos inspiradores de fiéis como Luiz e Maria da Cruz. Prepare-se para se emocionar e descobrir a essência da fé em regeneração. Padroeiro muito forte, né? E tem colocado muitas bênçãos na vida da gente. Eu sou devoto de São Gonçalo, sempre tenho me apegado com ele e sempre tem dado certo, né? Então é um santo milagroso mesmo. E na nossa cidade querida de regeneração, não tem como São Gonçalo, né? Então nós vemos que todas as comunidades regenerenses, tanto da zona urbana como da rural, sempre está presente no festejo de São Gonçalo.
Meu nome é Maria da Cruz. São Gonçalo representa para mim muita fé, muita esperança em Deus. Eu sei que Ele é o nosso intercessor aqui na terra, para o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, São Gonçalo para mim, a Abade de Deus é tudo.